Olá, pessoal. A ProSuzy aqui para falar com vocês a respeito de ciências da natureza. Eu gostaria que vocês pegassem o seu livro e abrissem na página 148, apostila 7. E vamos falar hoje sobre o sistema cardiovascular. Gente, o sistema cardiovascular é o que comanda o nosso sangue, a circulação de sangue no nosso corpo. Ele tem como órgão principal o coração, tá? E o que o sangue faz no nosso corpo? Ele distribui para o nosso corpo oxigênio, gás carbônico, os nutrientes dos alimentos, como a gente estudou no sistema digestório, né? Então, é através do sangue que transporta tudo isso para o nosso corpo, distribui para o nosso corpo, tá? Então, veja aí no esquema o coração. O coração é o órgão do sistema cardiovascular responsável por bombear o sangue, isto é, impulsioná-lo pelo corpo. Ele é formado de músculos fortes e está localizado na parte superior do tronco, entre os pulmões, protegido pela caixa torácica. Gente, lembra que a gente falou quando a gente viu todos os sistemas no começo do capítulo aí, gente, da aula passada, que o coração ficava entre os pulmões, bem no meio do peito, tá? Um pouquinho inclinado para a esquerda, mas bem pouquinho, como tá aí mostrando ali no esquema, tá? E ele fica protegido pela caixa torácica, que a gente também já aprendeu na outra aula, tá? É ele que vai bombear, dar saltos assim, bombeando o sangue, impulsionando o sangue para o corpo todo, através das veias, dos vasos sanguíneos, certo? Então, vamos lá. O sangue fica contido dentro dos vasos sanguíneos, que são estruturas flexíveis em forma de tubo, que levam o sangue para todo o corpo. Então, o sangue é transportado por esses vasos sanguíneos que a gente tem no corpo. Continuando. A gente tem as artérias, que são vasos com paredes mais espessas e elásticas, que levam sangue do coração para o corpo, e as veias, que têm paredes mais finas que as das artérias. Então, uma é mais grossinha e outra é mais fina. As artérias são mais grossinhas e as veias são mais finas, tá? E elas trazem o sangue do corpo de volta para o coração. Então, as artérias levam o sangue, né, do coração para o corpo, e as veias trazem o sangue para o coração. As artérias e as veias, elas se ramificam pelo corpo, quer dizer, elas são tipo duplicando-se pelo corpo, né? Elas se ramificam por todo o corpo. As mais finas são chamadas de capilares. Por que capilares? Porque elas parecem fios de cabelo, de tão fininha que são, né? Então, veja aí um hematoma aí no joelho de uma pessoa que bateu e ficou esse hematoma. O que é isso aí? Dependendo da parte do corpo que a gente bate, que a gente machuca, sai muito sangue se houver um corte, né? E às vezes não sai muito sangue, sai pouco sangue. Por que acontece isso, né? Sangramos muito quando ferimos os vasos maiores e sangramos pouco quando ferimos os vasos menores e capilares. Então, quanto mais se atingir os vasos maiores, sangrarão mais, né? O sangue sangrará mais. E menos, os mais finos vão sangrar menos, certo? E às vezes, quando não há corte, e mesmo assim rompe alguns vasos dentro da gente, forma esse hematoma aí. Isso aí é o sangue que ficou lá dentro e que não saiu porque não houve corte, tá bom? Não houve nenhum rompimento da pele para esse sangue sair. Então, temos aí a circulação sanguínea. A circulação sanguínea é o nome que a gente chama para esse caminho que o sangue percorre dentro do nosso corpo, né? E esse sangue é impulsionado pelo coração, que contrai e relaxa. Contrai e relaxa, a gente fala que ele pulsa através
por meio dos batimentos cardíacos, tá? A gente percebe que ele está bombeando através dos batimentos cardíacos, né? É possível perceber esse funcionamento pelo barulho que as válvulas cardíacas fazem quando o sangue passa pelo coração. O coração é um órgão musculoso e em um adulto, ele tem o tamanho de um punho fechado e pesa mais ou menos umas 300 gramas. É dividido inteiramente entre átrios e ventrículos. Então, o coração de uma pessoa adulta, se ela fechar a mão, é mais ou menos daquele tamanho da pessoa com a mão fechada. E pesa mais ou menos umas 300 gramas. Continuando. Então, eu tenho aí o coração, né, propriamente dito, dividido aí, né, para a gente ver o que cada um faz. O átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O átrio direito, ele recebe o sangue que vem do corpo por meio da veia cava. Então, é por aí que entra o sangue no coração que veio do corpo. O ventrículo direito recebe o sangue do átrio direito e o direciona para os pulmões por meio das artérias pulmonares. Então, aí vai o sangue para os pulmões. Do outro lado, átrio esquerdo recebe o sangue que vem dos pulmões por meio das veias pulmonares. Então, aí chega o sangue que é rico em oxigênio que vem dos pulmões. E o ventrículo esquerdo, que recebe o sangue do átrio esquerdo e o bombeia para todo o corpo por meio da artéria aorta. Certo? Muito bem. Continuando. Os vasos sanguíneos representados pela cor azul no esquema, tá? Contém o sangue rico em gás carbônico, chamado de venoso. Então, o sangue que tem gás carbônico é chamado de venoso. Já os vasos sanguíneos representados de vermelho são aqueles que contêm o sangue rico em oxigênio, chamado de arterial. Então, o sangue que tem dentro dos vasos sanguíneos de cor vermelha aí é chamado de arterial porque é rico em oxigênio, certo? Continuando. Batimentos cardíacos. Vamos ver. A atividade de bombeamento do corpo é chamada de batimento cardíaco. Então, conforme o coração vai bombeando, a gente escuta um barulho. Esses são os batimentos cardíacos. Às vezes a gente até sente, né? Esse batimento cardíaco. E os batimentos cardíacos, ele varia de criança para adulto, tá? Então, criança tem o coraçãozinho lá, até uns 2 anos, o coraçãozinho deles bate em 120 a 140 batimentos por minuto. Já uma pessoa de 18 a 17 anos bate de 80 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Já os idosos, os batimentos são mais baixos, de 50 a 60 batimentos cardíacos por minuto, tá? Gente, quando que o coração bate de forma acelerada, né? Às vezes é porque a gente está com algum problema, precisa consultar um cardiologista para ver, mas às vezes também é porque você fez algum esforço físico, correu ou fez ginástica, então o batimento aumenta, né? Agora, se você estiver em repouso, quando a gente fala fique em repouso, quer dizer, fica parado um tempo e depois meça seus batimentos cardíacos. E mesmo assim ele der alterado, é porque você tem algum problema e precisa consultar um médico, né? A pessoa deve ter algum problema e precisa consultar o médico. Agora, caso ela esteja parada e esteja normal os batimentos cardíacos dela, tudo bem. Ele só vai se alterar, como eu já disse, se a pessoa sofreu uma forte emoção, ou um susto, ou um esforço físico muito grande, certo? E a gente pode sentir, ó, os batimentos cardíacos, né? Saber quanto que bate por minuto, fazendo como está mostrando aí na imagem, ou no pescoço ou no pulso. Próximo. Bom, eu pulei o exercício 1, porque o exercício 1 vocês teriam que fazer com um colega, com a ajuda de alguém. E
eu achei melhor a gente fazer na sala de aula. A gente vai fazer juntos lá para ver como é que fica os batimentos cardíacos de vocês. Eu vou ensinar vocês na aula ao vivo, tá? No 2, o skate é uma prancha com 4 rodas que permite o skatista deslizar sobre o solo e sobre os obstáculos. É uma atividade que exige equilíbrio do corpo, por isso é comum ocorrerem muitos tombos. Explique o que são as manchas arroxeadas que podem aparecer, por exemplo, na pele do joelho após um tombo. Nós falamos sobre isso, né, gente? E também tem lá no texto, é só voltar lá e dar uma lidinha e lembrar o que é. Continuando. 3. Você vai encontrar aí no caça-palavras, né? Palavras que se relacionam às frases. Você vai ler cada uma das frases e vai ver o que se relacionam a elas e vai circular a palavra correspondente à frase. E a 4. Ative a memória. O sistema cardiovascular é composto do que ele é composto, né? O que tem no sistema cardiovascular? Assinale aí a resposta correta. Até aí. Bons estudos para vocês. Até daqui a pouco na aula ao vivo. Vocês façam a lição, leiam o texto, né? A Pro só deu uma explanada aqui, mas eu peço a vocês que leiam o texto com atenção e depois façam as atividades. Espero ter ajudado vocês. Até daqui a pouco na aula ao vivo. Super beijo. Tchau, tchau.